Eu vou ir para a faculdade porque o pai está pagando, mas não sei se é isso que eu quero fazer. Não sei se eu quero fazer administração, não sei se eu quero fazer ciências contábeis. Eu não sei, não tenho a definição. Quando vem a dificuldade... Vamos ficar de pé. Vamos receber a palavra aos nossos corações. Aleluia. Está conosco o irmão Davi. É um precioso irmão. Sua esposa está ali. Estavam morando em Criciúma, agora estão em Chapecó. Ele é irmão do pastor Daniel. Quem conhece o pastor Daniel Borges de Chapecó? Ele é irmão dele. Vocês vão olhar parecido, né? E é um precioso irmão. Está de férias. Está com a família. As filhas ficaram ali na casa dos parentes. E eles vieram até aqui. Convidei eles para virem aqui. Eles vieram. E estávamos juntos ali esses dias, lá em Araranguá. Encontrei ele ali. E nós fomos juntos para a congregação do Ermo. E no Ermo ele pregou um pouquinho, depois eu preguei um pouquinho também. Foi tudo bem, não é? Bom, Davi, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Vocês querem saudar estes irmãos na preciosidade do Senhor Jesus? Levante a mão e diga para ele assim: Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. É o que desejamos para vocês. É o melhor que a gente pode desejar para um irmão a quem nós amamos. Fique à vontade. Tem um microfone. Bom dia, irmãos. Com certeza bom estarmos na casa de Deus para juntos louvarmos a Deus, como também agora vamos ouvir a palavra de Deus. Convido vocês para inclinar as frontes e vamos falar com Deus. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, te agradecemos por esse privilégio que temos, ó Deus, de estar em Tua casa, onde viemos nos reunir para louvar o Teu nome e nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que nenhum, ó Deus, que aqui está, venha perder o seu tempo, mas que possa ser, ó Deus, abençoado por Ti, que possa levar aquilo que precisa, Senhor. Porque como um filho se achega à mesa do Pai e se alimenta, ó Deus, e aquilo nutre e torna ele forte, da mesma forma, nós nos achegamos à Tua casa para nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a palavra que estaremos lendo e nos entregamos em Tuas mãos para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Nossa escritura encontra-se em São João, capítulo 1, versículo 19 ao 23. São João, capítulo 1, versículo 19 ao 23, a Bíblia diz assim: E o testemunho de João, este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. E disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Oramos uma vez mais. Senhor nosso Deus, temos lido a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor agora nos unja, meu Deus, para que possamos tirar daqui uma lição, para que possa, ó Deus, Teu povo levar algo para ajudar nessa caminhada, Pai. Pois pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos? Eu darei um título à nossa meditação nessa manhã, que seria um título bem pequeno: Definição de fé. Nós vemos na escritura em que lemos
quando enviaram aqueles homens para interrogar João Batista, quem ele era, e ele já foi logo dizendo: eu não sou Cristo, eu não sou Elias, mas eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Veja, João Batista, ele tinha uma fé definida e ele sabia onde ele se encontrava dentro das Escrituras. Por isso Jesus, quando deu testemunho dele, disse: o que vocês foram ver no deserto? Uma vara agitada pelo vento? Um homem vestido em bonitas vestes? Um profeta? Disse Jesus: digo que vocês foram ver mais do que um profeta. Ali estava um homem centrado nas Escrituras e ele sabia onde ele estava parado. Ele não estava preocupado com o que pensavam dele, nem o que diziam dele, mas ele tinha uma definição: quem era ele? Qual era o ministério que havia sido confiado a ele? Qual era o objetivo que Deus tinha enviado ele à terra? Então, quando o homem, quando a mulher, ele tem uma fé dessa estrutura, dessa qualidade, os ventos, os problemas, as dificuldades não podem mover ele. Mas quando ele não tem algo definido, ele não sabe o que crê, ele não sabe quem ele é, entende? Ele é um homem, uma mulher que ele não tem uma fé dela própria, mas é como diz, ela come pelas mãos dos outros, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, aonde acontece que muitos vacilam. Mas quando há realmente aquela fé ancorada, aquela definição de fé ancorada no coração do homem, no coração da mulher, pode vir os problemas, pode passar os anos, pode vir a bonança, pode vir a escassez. Nada isso vai afastar ele do propósito de servir a Deus e viver para Deus. Por isso, o nosso título, a nossa mensagem nessa manhã é definição de fé. Nós, cada um de nós, precisamos ter uma definição de fé, saber no que cremos, ter uma postura. E isso nós não vamos adquirir somente pelo conhecimento, entende? Por ler somente, mas nós vamos adquirir isso a partir do momento que Deus colocar em meu e em teu coração essa definição, essa firmeza. Porque se nós formos olhar para a vida de João Batista, ele foi para o deserto muito cedo. Muito cedo ele ficou órfão dos pais e sua mãe, e logo ele foi para o deserto e lá ficou. Ele não teve, vamos dizer assim, um professor como nós tivemos. Podemos dizer que ele não teve também um pastor como nós tivemos, como nós temos. Porém, ele teve um encontro com Deus realmente lá no deserto. Ele foi treinado por Deus ao deserto para vir e introduzir o Messias. Não havia dúvida naquele homem. Quanto mais nós, que somos rodeados por uma mensagem tão grande, quanto mais nós que somos instruídos por cultos após cultos, que isso Deus tem nos enviado para quê? Para formar em nós, em mim e você, uma definição, uma postura, entende? Uma vida própria. Para que quando formos apresentados ao problema, quando formos apresentados, vamos dizer assim, as ofertas, nós possamos então ali ter uma definição. Hoje você está aqui, tem um lugar para congregar. Hoje você está aqui, tem um pastor para te auxiliar. Mas quem sabe amanhã você terá que ter, você tem que ter a tua postura, você tem que ter a tua experiência, para que então você possa ter uma vida de sucesso espiritual, para que então você possa tomar uma posição e viver para Deus. Porque o que acontece, muitas pessoas elas não têm uma definição, elas não têm algo que ela possa realmente crer, dizer é isso. Então quando vem o problema, que isso vem,
Quando a pessoa é apresentada ao teste, como todos nós somos, elas vacilam. Quando a pessoa é apresentada à prova, e muitas vezes nós nem sabemos quando estamos sendo provados, mas estamos. Quando a pessoa é apresentada a isso, ela volta atrás, ela vacila, porque ela não teve, a igreja está compreendendo? Ela não teve uma maturidade, uma fé definida, ela não sabe realmente no que ela crê. Por isso a pessoa falha, por isso quando vem a tentação, entende? A tentação é mais forte do que a sua estrutura espiritual, porque ela não tem uma definição, entende? Ela não tem um alvo, um foco. Quando uma pessoa tem uma definição, um foco, vamos dizer assim, na vida natural, e ela entra na faculdade, vem os obstáculos, vem os trabalhos, entende, muitas coisas que ele precisa realmente estudar para aquilo. Se ela tem um foco, ela se debruça em cima daquilo e vai, luta e consegue. E ao término dos 4, 5 anos, ela tem o seu diploma. Porém, quando a pessoa entra ali sem saber o que quer, eu vou ir para a faculdade porque o pai está pagando, mas não sei se é isso que eu quero fazer. Não sei se eu quero fazer administração, não sei se eu quero fazer ciências contábeis, eu não sei, não tenho a definição. Quando vem a dificuldade, os trabalhos que devem ser feitos, ela volta atrás fácil, ela desiste. Não é assim na vida natural? Porém, se ela tem um foco, pode vir os problemas, pode vir, a canseira, mas ela se debruça em cima daquilo, ela vai, luta e consegue. E dessa forma, nós sempre podemos comparar, o irmão Branham sempre comparou as coisas naturais com as coisas espirituais. Então, quando o cristão, quando a cristã, ela realmente sabe no que crê, ela realmente tem uma fé ancorada, pode passar 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos, passa 10 anos, e você encontra aquela pessoa, ela está firme. Vem os problemas como vem para cada um de nós, mas você sabe no que você crê, você sabe que Deus nos enviou um profeta para nos tirar do enleio denominacional, você sabe que Deus nos providenciou um sacrifício que nos perdoou os pecados, você sabe no que você crê. Você sabe que há uma cidade santa te esperando, há uma nova Jerusalém, há uma vida eterna do outro lado. E que essas coisas aqui somente são coisas passageiras. Entende? Então as coisas do mundo não te atraem. Quando vem as coisas do mundo, a força da tentação, a força do pecado, há uma força maior em você, que é essa definição de fé. Não, eu creio, eu tenho certeza que Deus enviou o seu Filho para morrer por mim, para que eu possa então ter esperança, para que eu possa então caminhar, entende, acima do pecado, porque há uma vida me esperando do outro lado. Há uma cidade me esperando do outro lado. Há meus queridos que já estão do outro lado. Então, você anda realmente de uma forma, como diz, de cabeça erguida. Mas quando não há essa definição, a igreja está captando? Quando não há esse conhecimento do que você tem na mão, você larga por qualquer coisa. Se você der uma nota de R$100 para uma criança, ela não tem noção que aquilo é R$100. Dá para comprar bastante coisa no mercado. Se deixar, ela rasga aquilo. Mas se você der aquela nota de dinheiro para uma criança já de maior idade, ela não vai rasgar. Ela vai guardar. Porque ela conhece o valor que aquilo tem. Agora, o porquê que muitas pessoas, irmãos, elas vêm à igreja, mas logo elas voltam. Porque elas não conheceram, entende? O valor que isso tem. Que isso significa ruas de ouro, que isso significa vida eterna, que isso significa viver uma vida de vitória em vitória, embora tendo problemas, mas vivemos em vitória em vitória. Eles não têm esse conhecimento, eles não têm essa definição. Por isso, quando o problema vem, eles voltam. Quando tudo está bem, quando a onda está tocando ao seu favor, eles estão contentes. Quando a chuva está caindo, entende? O joio e o trigo estão todos contentes. Mas quando o sol, vamos dizer assim, tomando por exemplo, aperta, ele mostra de que qualidade ele é feito.
Isso nós podemos tomar, por exemplo, Esaú e Jacó. Esaú, ele tinha por nascimento o direito da primogenitura. E não é porque nós temos o direito que nós já temos aquilo, nós temos o direito. Eu e você temos o direito da vida eterna. Eu e você temos recebido a roupagem que veste a noiva para o rapto. É um direito. Mas o que nós vamos fazer com isso? Valorizar ou não valorizar? Se nós valorizarmos isso, isso nos colocará ali. Porém, se nós não valorizarmos isso, isso nos condenará um dia. Por isso disse Jesus para aquele povo: não fiquem dizendo que vocês somos filhos de Abraão. Não fiquem, em outras palavras, se conformando com isso, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. E Esaú, ele tinha por nascimento o direito da primogenitura, o direito das bênçãos, o direito de herdar a herança do seu pai. Através da sua linhagem viria o Cristo, e assim por diante, como veio através da linhagem de Jacó, o Cristo. Era um privilégio que ele tinha de ter a bênção de Deus, de ter o favor de Deus, de ter a companhia de Deus. Mas por não ter uma fé definida, por não ter um conhecimento do que aquilo realmente significava, ele vendeu por um prato de lentilha. Quando ele chegou, vocês conhecem a história, quando ele chegou em casa com fome, entende? E Jacó com aquele prato de lentilha ali, aquele guisado, cheiroso, que aquilo realmente aguçava muito mais a fome, e ele disse: me dá esse prato de lentilha. Mas no coração de Jacó havia um desejo. E Deus sempre, ele atenderá um desejo sincero. Deus sempre honrará um desejo sincero e puro dos seus filhos e suas filhas. No coração de Jacó havia um gemido: eu gostaria de ser o primogênito, eu gostaria de ter o direito das bênçãos, eu gostaria de ter esse direito, mas eu não consegui. Eu não fui o primeiro, então eu não tenho. Havia um gemido e Deus olhava para aquele gemido. Por isso, como diz as Escrituras, Jesus disse, a Bíblia diz que o homem vê o exterior, Deus dizendo para Samuel, mas Deus vê o que está no coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o que está no coração. Então, quando Esaú chegou, disse para Jacó: me dá essa comida, me dá um pouco dessa lentilha, porque eu estou morrendo de fome. Ele disse: não, dá de mão beijada, eu não dou. Eu penso que nessa hora, Esaú pensou: ele vai pedir um dos meus animais, em troca de um prato de comida, mas eu dou, estou com fome. Ele vai pedir algo que tenha valor monetário. Mas quando Jacó disse assim: eu não te dou, eu só te dou se você me der o direito da sua primogenitura. Aquilo fez com que Esaú desbrochasse um sorriso em seu rosto. Eu pensei que ele ia pedir algo que tivesse valor. Ele não valorizava. De que me adianta o direito da primogenitura se eu estou morrendo de fome? Eu já falei em outras pregações, mas você não podia fazer uma comida se está morrendo de fome? Podia, mas ele não valorizava. Ele não valorizava aquele direito das bênçãos. O direito da primogenitura, vocês sabem, era o direito das bênçãos. Ele herdaria as bênçãos do seu pai. Como disse, através da sua linhagem viria o Messias, que resgataria o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento, mas ele não valorizou isso. E vendeu por um prato de lentilha. Vendeu, como muitos. Vamos comparar com nós, porque nós não estamos aqui somente para contar uma história, para ver como foi, mas vamos comparar com nós, com nossos dias. E quantas pessoas têm vendido o direito da primogenitura? E o que é o direito da primogenitura hoje? É o direito de ter o Espírito Santo por prazeres mundanos, por pecado. Vai brincando com as coisas, vai vendendo, e chegará o dia que você não terá mais aquilo, porque a Bíblia diz, São João creio que diz, que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem.
Deus dá o direito da primogenitura àqueles que lhe obedecem, mas há pessoas que não valorizam, que vão brincando, entende? Passa um mês, passa 2 meses e ele segue brincando. E a Bíblia diz que depois disso, Esaú buscou com lágrimas, mas ele não alcançou mais. O direito, a bênção já estava com Jacó. O que ele poderia fazer mais? Ele não valorizou. Por quê? Por que ele não valorizou? Porque ele não conhecia o que ele tinha em suas mãos. Porque ele não tinha uma definição da importância daquilo. Mas quando, irmãos, vocês estão captando, né? Quando a pessoa tem uma definição, ou seja, na linguagem mais prática, um conhecimento, conhece o que aquilo significa, ele não troca por nada. Ele luta por aquilo, ele esforça por aquilo, ele sua por aquilo, ele luta para vencer aquela natureza que puxa para o pecado, porque nós sabemos que em nós há 2 naturezas, uma que puxa para o pecado e uma que puxa para Deus, mas ele luta para manter aquela natureza do pecado debaixo dos seus pés. E passa um dia, passa 2 dias, passa um mês, passa 2 meses, ele segue lutando, ele segue batalhando, e ele segue pisando sobre a cabeça de Satanás. E em contrapartida, ele vai crescendo espiritualmente, para chegar o momento que nós então entraremos naquele lugar perfeito. Aí está, igreja, a importância de você realmente conhecer quem você é. Conhecer o que Deus tem nos enviado, que mensagem Deus tem nos enviado. Então você luta e você não abre mão. Tomamos como, por exemplo, Moisés. A Bíblia diz em Hebreus 11, que Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco ter o prazer do pecado. Do que por um pouco ter o prazer do pecado e rejeitou os tesouros do Egito. Porque ele conhecia. E você segue lendo ali em Hebreus 11, diz: escolhendo antes o vitupério de Cristo, porque tinha em vista a recompensa. E você sabe, se for para o dicionário olhar o que significa, uma das traduções de vitupério quer dizer, escolhendo antes, a vergonha de Cristo, porque tinha em vista a recompensa. Pense você, nós olhando assim, eu sempre costumo dizer, nós lendo corridamente parece ser uma pequena coisa. Mas vamos realmente voltar um pouquinho, alguns milênios atrás, e como a gente diz, e calçar o sapato de Moisés. Estar, dentro, como nós diz também, dentro da calça de Moisés, sentir o que ele sentiu. Para ver se ali realmente não tinha um homem posicionado, um homem que realmente conhecia quem ele era, um homem realmente que conhecia quem era o povo hebreu, o povo escolhido de Deus. E hoje quem é o povo escolhido de Deus? É aqueles que creem na mensagem, aqueles que tomam Deus em sua palavra. Entende? Ele sabia realmente quem ele era, ele sabia realmente o que ele queria. Ele foi criado, como diz a Bíblia, como filho da filha de Faraó. Ele seria o próximo, poderia ser o próximo Faraó, herdeiro do trono daquela potência. Ele podia. Foi um homem treinado no serviço militar, um homem instruído na ciência daquele dia. Mas quando chegou a hora, a encruzilhada, de decidir: o que você quer, Moisés? Você quer os prazeres do Egito? Você quer a mais bonita carruagem que você pode ter? Você quer também ter uma mansão? Você tem escravo, pode fazer. Você pode ter o prazer natural, qualquer prazer natural que possa ser, que possa ter naquele tempo. Ele podia. Ele podia casar com quem ele quisesse, escolher quem ele quisesse. Ele podia, como disse, ter a carruagem que quisesse. Ele podia ter o servo que ele quisesse. Ele podia ter os melhores vinhos que existiam no tempo. Ou seja,
a regalia que ele quisesse, o prazer que ele quisesse, entende? Mas ele preferiu o vitupério de Cristo do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. A Bíblia diz, porque tinha em vista a recompensa. Então, às vezes, nós pensamos que somos, como diz assim, provados, testados. Mas quando nós olhamos, igreja, quando você olha o testemunho desses homens, grandes homens, nós vemos quão pequeno fica o nosso. Ali estava Moisés, mas ele preferiu, não, eu vou preferir ser maltratado com o povo de Deus. Eu vou preferir ser contado com eles, porque ele tinha em vista a recompensa. Ele sabia que um dia aquele povo sairia ali do Egito. Ele sabia que aquele povo tinha um Deus verdadeiro, um Deus que dava vida, um Deus que deu a vida e que dava tudo aquilo que nós precisamos. Ele sabia que o Deus dele não era como o Deus dos egípcios, um Deus morto, que não falava, que não ouvia, mas ele conhecia. E ali ele preferiu isso. E isso deu perda para ele naturalmente. Isso fez com que ele perdesse o seu posto. Isso fez com que ele saísse fugitivo do Egito. Isso fez com que ele ficasse 40 anos lá trabalhando para o seu sogro, Jetro. Mas isso deu a ele o quê? A vida eterna. Se ele tivesse preferido, entende, as coisas do Egito, quem sabe o nome dele talvez estivesse em algum livro lá do Egito. O máximo que poderia isso acontecer. Mas como ele sabia o que queria, como ele teve uma definição, o nome dele está aqui nas Escrituras. Muitos anos depois ele aparece vivo com Elias no Monte da Transfiguração, com Moisés, com Elias para Jesus, com os discípulos. Por quê? Porque ele tinha realmente um foco, uma definição. E é isso, igreja, o que nós precisamos é ter isso. É saber no que cremos, para que quando venham os problemas, as lutas, você tenha uma fé ancorada, você não vacile. Porque, como disse antes, muitos estavam sendo provados e não sabiam. E muitas vezes nós somos provados e não sabemos. Como Jó, ele foi um homem próspero, nós sabemos. Ele foi um homem que foi abençoado por Deus. Mas chegou o momento que ele foi provado por Deus. Quem sabe ele nem sabia, mas ali estava ele sendo provado. Mas como ele tinha uma definição, como ele sabia quem ele era, ele não fracassou. Mesmo perdendo tudo que ele tinha, mesmo perdendo a sua saúde, ele sabia que Deus ainda continuava sendo seu Deus. Porém, quando ele estava no fim da sua prova, ele pôde levantar os seus olhos, com aquele olhar de profeta, e ver a ressurreição, e dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Embora ainda que os vermes consumam a minha carne, ainda em meus olhos eu verei a Deus. Nada abalou ele, nada fez com que ele parasse. Porque ele conhecia o seu Deus. Como nós podemos tomar como exemplo os 3 jovens hebreus, muito conhecidos nossos. Poderíamos tomar como exemplo Daniel ali na Babilônia, José do Egito. Homens que realmente tinham uma intimidade com Deus. Homens que realmente tinham um conhecimento, conheciam o seu Deus. Quando os 3 jovens hebreus ali na Babilônia, chegou o momento da prova, e o rei levantou uma estátua. E como a gente sempre ouve, somos ensinados que o diabo ele é estrategista. Tem pessoas que pensam assim, eu tenho experiência, eu sou uma pessoa experiente. Se você tem experiência, o diabo é muito mais experiente. Ele tem experiência de milênios.
Então nós temos que ter essa consciência. Você e eu, nós não venceremos o inimigo pela nossa experiência, pela nossa esperteza, mas nós vamos vencer o inimigo pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia, é Deus estando em você, você vence. Por que Moisés venceu? Porque Deus estava em Moisés. Entende? A diferença entre Moisés e o povo do Egito era Deus. Deus estava em Moisés, por isso ele venceu. Deus estava em Jacó, por isso ele teve uma decisão correta. Por isso esse deva ser o desejo e a ambição de cada um de nós, ter Deus em nossa vida. Por isso, para isso nós precisamos então o quê? Ter uma fé correta, uma fé em algo correto, uma fé definida. O porquê do grande problema, ou seja, do grande perigo de uma doutrina errada. Nós somos ensinados do grande perigo, por isso que com isso nós não devemos nunca brincar. Se existe um perigo, irmãos, mais perigoso do que o nudismo, vamos dizer assim, do que o pecado abertamente falando, é o perigo de uma doutrina errada. Isso é um perigo. Por isso a Bíblia diz, Jesus disse, você não deva temer o que mata o corpo. Você deva temer o que mata a alma. Porque o revólver, a faca, ele mata o corpo, mas ele não pode matar a tua alma. Agora, a doutrina errada, a fé errada, ela mata a tua alma. Aí está, mata a tua alma. Porque a pessoa que, veja bem, a pessoa que vai no bar e enche a cara, ele sabe que está errado. A pessoa que sai e comete coisas erradas aí na rua, ele sabe que está errado. Não, entende? Ele é um incrédulo. Mas a pessoa que ela é atacada por um espírito errado, ela faz aquilo pensando que está certo. Aí está o problema. Ele faz aquilo pensando que está certo. Por quê? A fé dele não está correta nas Escrituras. A definição de fé dele não está correta, não está virada para o foco, mas a fé dele virou para cá. Entende? E como que você sabe que para ir, vamos supor, para Florianópolis, tem que pegar para cá, creio que é. Não conheço muito aqui, mas digamos, seria para cá, para a minha esquerda. Então, se você sabe tem uma definição para onde que é Florianópolis, você vai pegar para cá e vai tranquilo, daqui a pouco chegar lá. Mas se você não sabe, você pensa que é para cá. E você vai, sinceramente, errado, mas você não vai chegar nunca em Florianópolis. Por isso, aí está o perigo da pessoa não ter uma fé definida. Porque o diabo, ele é estrategista, ele tem experiência. Então, voltando aqui. Então, a pessoa pensa, eu tenho experiência. Entende? Eu já tenho 20, 30 anos de fé, irmão. Se não for Deus te segurar, não adianta. Então, veja, o inimigo, o diabo, ele foi ali, usou de estratégia com o povo hebreu. Por quê? Se ele levantasse uma estátua de um Deus dele, seria difícil pegar os hebreus. E você sabe quem foi aquela estátua, de quem foi aquela estátua que ele levantou? Do próprio profeta deles, Daniel. Se levantasse uma estátua do deus Dagon, os israelitas já iam ficar tudo apavorados. Mas veja aqui, eu fiz uma estátua do profeta hebreu. Entende? Aí, irmãos, realmente manteve de pé aqueles que tinham uma fé genuína dada pelo próprio Deus. Quem tinha uma fé meia balançada, balançou. Entende? Aqueles tinham eles balançaram, como já ouvimos, talvez você já até ouviu. Quem sabe muitos deles dobrou o joelho, se prostrou e disse assim, eu não vou me prostrar para a estátua. Deus sabe meu coração, que eu vou me dobrar aqui e vou fazer uma oração para o verdadeiro Deus. Mas se dobrou. Quando o rei levantou aquela estátua, como nós dissemos, que era a estátua do próprio Daniel,
Disse: todos que, após o toque da música, da buzina, da gaita e fole, todos devam se dobrar. Aqueles que não se dobrar, serão jogados na fornalha. Aí está uma estratégia de Satanás, botar medo nas pessoas. Deus não bota medo. Deus, ele fala com a sua voz mansa e suave aos nossos corações. Deus não vem botando medo, porque se Ele precisasse fazer com que nós servisse a Ele por medo, Ele faria nós todos robôs. Mas tanto é que Ele não fez isso, Ele deixou o livre-arbítrio para mim e para você. Aqui está a verdade, agora aqui está o erro. Como para o próprio Caim, ele deixou a oportunidade, disse assim, ó: se você quiser o bem, porventura não haverá aceitação para você? Faça o bem que haverá aceitação. Porém, se você não quiser, aí está o erro, aí está o pecado, e você vai dominar sobre ele. Então ele levantou aquela estátua, e todo aquele que não se dobrar será lançado na fornalha. Então, quando a gaita tocou, eu posso imaginar que Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram olhando, esperando que havia muitos, porque havia muitos israelitas ali. Havia mais companheiro, mas não. Todos os joelhos se dobraram. Com medo do rei, com medo do braço do rei. Mas havia alguém, havia ali 3, diante daquela congregação, que sabiam em quem criam, que tinham uma fé definida, que não se dobrava, podemos dizer, para as modas hoje, que não se dobrava para a mentira, que não se dobrava para o pecado, que não se dobrava para a imoralidade, que não se dobrava para as coisas de Satanás, mas se mantinha com o foco direcionado a Deus. Eu sei em quem tenho crido, eu sou um cristão, eu não sou como as demais pessoas. Quando hoje nós vivimos o mundo no imundismo, praias imundas totalmente por aí, mas Deus ainda tem seus filhos, que se mantém puro, que se mantém limpo, que sabe quem são, que prefere antes o vitupério de Cristo, ou seja, a vergonha de Cristo, do que a popularidade. Prefere antes ser chamado de quadrado, prefere antes, entende, ser como uma pessoa antiquada, mas um cristão. Ali onde que o mundo tem os seus divertimentos, tem as suas, fugiu agora a palavra, mas tem as suas liberdades, é isso que quer dizer. Quando eles têm as suas liberdades, nós temos a nossa liberdade. E a nossa liberdade é viver para Deus. E a liberdade deles é viver para o diabo, viver para a morte. E ali estavam eles. Porém, quando tocou a música, eles se mantiveram firmes. Eu penso que eles nem sentiam o chão onde pisavam, porque eles eram humanos, mas havia uma força divina neles. E eles se mantiveram de pé. E quando o rei chamou eles, posso imaginar que o rei chegou e disse assim: logo vocês. Eu podia esperar que qualquer um desses aqui não se dobrasse, mas vocês, entende? Pessoas do meu apreço, pessoas que eu tenho respeito, que eu coloquei num bom cargo aqui no meu palácio. Não, vocês não. Se fosse um outro servo, não teria problema nenhum mandar matar, mas vocês não. Eu, sendo rei, vou me humilhar. E vou tocar de novo a gaita. Porque vocês eu não quero, entende? Mas eu disse: não, rei. Saiba que o Deus a que nós servimos pode nos livrar da tua mão. Ele pode. Mas também há uma coisa: se Ele não nos livrar, nós não vamos nos dobrar de qualquer forma. Pode nos queimar. Aí está a postura, uma fé definida, que sabe o que crê. Quando vem o problema, quando vem a enfermidade, quando vem a dificuldade, você como um cristão sabe e diz em sua fé: meu Deus pode me tirar disso, meu Deus pode me curar, meu Deus pode me livrar dessa afronta, porém se Ele não me livrar, eu sigo sendo um cristão. Deus pode fazer que eu não afunde, mas se Ele permitir que eu afunde, eu vou afundar, mas como cristão. Aí está uma fé definida, aí está alguém que sabe em que crê.
Nada faz um cristão parar. Mas quando não existe uma fé definida, quando não conhece o que tem na mão, vem o problema, a pessoa se dobra. Vem a dificuldade, eu já não vou mais na igreja por causa do irmão, mas quem morreu por você foi o irmão ou foi Jesus? Eu não vou mais na igreja porque o pastor fez isso. Mas para aí. Você está indo na igreja por causa do pastor ou por causa de Cristo? Quem morreu por você, que derramou sangue no Calvário, foi Cristo, que não tem nada a ver com o teu problema. O que Ele pode te fazer é somente te ajudar. Mas quando, a igreja está captando, quando há uma definição de fé, que você sabe o que crê, irmãos, passa ano, o cabelo começa a branquear, e vai branqueando e até ficar totalmente branco, mas você segue andando nesse caminho. Não importa o problema, não importa a dificuldade, há uma fé ancorada que te impulsiona a ir à frente. Há muito tempo atrás eu ouvi um pregador dizendo, falando de Enoque, ele diz assim, Enoque tinha problema como eu e você, mas havia uma coisa, Enoque mesmo tendo problemas andava com Deus. Enoque quem sabe tinha problema com os filhos, mas ele seguia andando com Deus. Vamos dizer assim, Enoque tinha dor de cabeça, mas ele seguia andando com Deus. Enoque tinha momentos que estava triste, mas ele seguia andando com Deus. E ele estava andando com Deus, e um dia passou, outro dia passou. E chegou um dia que ele deu um passo nessa vida, e o próximo passo foi do outro lado. Deus disse para ele, Enoque, você tem andado tão pertinho de mim, Enoque, vem para cá. Enoque, tipo da noiva. E da mesma forma, eu e você, igreja, vivemos assim como o lírio. O lírio, ele vive no lodo, mas ele a partir do momento que ele brota, ele exala a sua flor linda, seu perfume, e não se contamina com o lodo, com a lama. Da mesma forma, o cristão. Realmente o cristão vive no meio do lodo, mas há uma coisa, ele começa a crescer em Deus, e ele vai nascendo em Deus, e de repente ele solta a sua flor, longe do lodo, não contaminado com o lodo. Isso aplica, isso mostra. Assim como o peixe, ele vive no mar, mas ele não se contamina com o sal daquela água salgada. Porque há uma natureza. Há uma natureza. Agora mate o peixinho e bota ele no sal para ver se ele não pega puro sal. O cristão, há uma natureza nele que faz com que ele ande nesse mundo, irmãos, que é um lodo realmente. Ele anda nesse mundo, mas ele não se contamina. E quando porventura pega uma manchinha, ele corre no sangue de Jesus Cristo e aquele cloro já limpa ele. Por isso disse São João, filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis. Mas se porventura pecardes, há um advogado que ele intercede, Jesus Cristo, que ele intercede por nós. Há um intercessor. Conta-se uma história, creio que foi na Rússia, algo assim, onde havia uma perseguição tremenda sobre os cristãos. Eu vou contar essa história, já estou terminando. Um pastor foi pego pelos comunistas, e ali eles começaram a torturá-lo, para que fizesse ele negar o evangelho. Mas ele se mantinha. Ele se mantinha firme, mesmo sendo judiado, surrado. Porém, como eles viram que, eu creio que era Alexandre o nome do guri, se não me falha a memória. Porém, como eles viram que o pai não negou, então eles intensificaram a pressão. Eles pegaram o seu filho, que se não me falha a memória era Alexandre. E então trouxeram o pequeno Alexandre diante do pai e começaram a espancar. E começaram a torturar. E o pai ali resistindo. E em um dado momento disse, meu filho, eu não aguento mais. Eu vou ter que dizer o que eles querem. Mas o filho, havia uma fé ali ancorada. E aquele filho mesmo abaixo de açoite disse, meu pai, não permita eu ter um pai por traidor. Se eu morrer, morrerei dizendo, Jesus é minha terra natal. E a história conta que então eles se enfureceram e bateram no rapaz até morrer.
Mas havia ali realmente alguém que não só, vamos dizer, segurou a sua fé, mas ajudou o seu pai. Meu pai, não permita que eu tenha um pai por traidor. Se eu morrer, morrerei com as palavras em minha boca. Jesus é minha terra natal. São exemplos, igreja, que nós devemos olhar. E não somente olhar, mas dizer, Senhor, ponha realmente em mim uma fé robusta. Uma fé que não se dobra para o pecado. Uma fé não misturada, que não haja mistura, entende? Que venha a aceitar nada que não seja totalmente a tua palavra. Que não haja mistura em minha fé, que não haja desvio. E Deus, com certeza, ouvirá, entende? O desejo de um coração sincero. Amém? Que Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, que possamos ter essa fé que uma vez foi dada aos santos, que passou, ó Deus, por milênios, passou, ó Deus, por as eras, e tem chegado o nosso tempo, Pai. Possamos deixar um bom testemunho por onde passarmos, e assim viver uma vida, ó Deus, que te agrade, para que então possamos, tão logo, nos encontrar contigo, e então comemorarmos, ó Deus, a comemoração da vitória, junto com tantos santos que já estão do outro lado, Pai. Que essa mensagem que falamos possa, ó Deus, nos acompanhar. Ó Deus, quando estamos aí na luta do dia a dia, possamos ter, ó Deus, esse companheiro tão presente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos entregamos em Tuas mãos e entrego essa mensagem, Senhor. Que isso possa ajudar o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmão Davi. Creio que o Senhor falou conosco esta manhã. Você crê assim também? Que essa fé esteja ancorada, né, dentro de nós e possamos vencer facilmente os problemas. Mas a palavra que fica nesta manhã, valorize o que você tem. Valorize o que Deus te deu. Não seja um Esaú que não ligava, não dava valor ao que Deus deu para ele. Mas que possamos ser como Jacó, mesmo nas nossas falhas e fraquezas, como Jacó tinha as suas. O nome Jacó já significa enganador. E era só o que ele sabia fazer por causa do nome. Mas dentro do coração dele anelava por aquela primogenitura. Pelos meios naturais ele nunca iria conseguir, nunca. Pelos meios naturais não, mas Deus olha o coração, como foi dito esta manhã. E Deus viu que o coração dele ardia por aquilo. E Deus esta manhã olha para dentro de nós, faz uma sondagem dentro do nosso coração. Ele sabe se você o ama mesmo ou não. Amém? Mas nós amamos a Cristo. Vamos fazer como Moisés, escolher o vitupério, o sofrimento, do que a glória. E isso rendeu para ele, não um nome como foi dito esta manhã, no livro do Egito, mas o nome dele no livro da vida, o livro de Deus, a palavra. Onde é que está o seu nome? Está no livro da vida? Então é por isso que você tem essa vida que você leva. As pessoas não te entendem, nunca vão te entender. Nunca vão te entender. Mas Deus te conhece. Muito obrigado, irmão Davi. Que Deus continue te abençoando. Tua esposa, tua família. Quando quiser passar aqui, será bem-vindo. Amém? Vocês gostaram da palavra que o Senhor deu através do seu servo?
Querem agradecer por isto? Graças a Deus. O irmão Neri está viajando hoje. Viajou ontem, né? Com o irmão Claudiomir. O irmão Claudiomir está de férias. Vai aproveitar para perto da família ali no oeste. Vamos orar. O irmão Neri foi junto com a irmã Olinda. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra esta manhã, que veio alimentar o nosso coração. Que possamos guardar isto dentro de nós, aplicar, não ficar só na mente, porque se for na mente ela pode ser tirada, roubada, mas se descer ao coração, nada pode tirar mais dali. Que nós saiamos com um propósito de valorizar o que o Senhor tem nos dado, dar mais valor para aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, esta fé ancorada nisto faz de nós, cada um de nós, vencedores com certeza. Pai, nos ajude, que possamos fazer como Moisés fez, atitudes, como Jacó que desejava. Pai, que isso esteja no nosso coração. Escolher o Senhor em vez das coisas deste mundo, desse Egito podre que está aí. Que possamos nos comportar como os lírios, meu Deus, que mesmo saindo de um lodo, rodeado de lodo, mas ele mostra, meu Deus, a sua riqueza, que é a beleza que está nele. E é isso que está, a beleza de Cristo em nós, no meio deste mundo, dessa palavra em nossas vidas, faz-nos rejeitar as coisas erradas. Que a vida de Cristo em nós possa fazer isto, meu Deus. Que o Senhor faça isto esta manhã com cada irmão, cada irmã que está aqui. Cada um de nós precisamos e necessitamos disto. Pai, que o Senhor nos ajude a ser assim. Olha, Senhor, para os pedidos de oração. Queremos orar pelo irmão Neri, irmão Claudiomiro, Senhor, que estão viajando com as suas famílias. Que o Senhor os guarde, os livre, os proteja, os leve, os traga em tua paz. Senhor, tem pedidos aqui, Senhor, irmã Andréia pedindo oração, para que o Senhor possa fazer uma obra, tirando a ansiedade, fazer a libertação, Senhor. Tu és maravilhoso para fazer a obra, meu Deus. O Senhor está vendo pessoas doentes, até com câncer. Pai, mas o Senhor é poderoso para estender sua mão de poder, porque ainda estás com o mesmo poder, o mesmo ontem e hoje eternamente, aquele que pode responder às nossas orações. O que é um câncer diante do Senhor é nada. O diabo vem para enfermar, mas sobre a noiva do Senhor há uma comissão dada por Cristo para repreender o mal, as enfermidades. E nós oramos em nome de Jesus, pelo seu Elias, para que o Senhor possa livrá-lo, dar saúde para ele. Senhor, que o Senhor possa fazer esta obra completa em nossas vidas, meu Pai. Nós oramos pelo irmão Davi, sua família, que o Senhor seja com o nosso irmão, o ajude, o abençoe, o guarde. Que o Senhor esteja com a sua esposa, suas filhas, meu Deus. Que o Senhor esteja com esta família, guardando, livrando, protegendo e dando vitória. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos guardando e nos livrando de todo mal. Entregamos nossa vida em tuas mãos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Graças a Deus, que o Senhor continue ao nosso lado, cumprimente o seu irmão, sua irmã, e logo mais, a partir das 17h30, estaremos aqui novamente para cultuar ao Senhor. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.